Amada igreja, eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias num capítulo que ninguém aqui conhece, ninguém nunca leu, João 3. Tem um versículo lá que ninguém sabe de cor, né, Gilson? João capítulo 3. Vânia, só para fazer diferente, hoje eu estou usando a Revista e Corrigida, tá? Revista e Corrigida, justamente para a gente usar aquela versão mais tradicional, que todo mundo conhece, para todo mundo poder encher a boca e falar João 3,16. Nós vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. O texto está na tela, então eu vou começar a leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, o que quer dizer que ele tinha uma alta patente dentro da hierarquia religiosa, tá? Quando diz que ele é príncipe dos judeus, quer dizer que ele era alguém altamente graduado dentro da sinagoga, era um dos principais religiosos ali. Este Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, já usou de deferência para com Jesus, chamou de Rabi, chamou de mestre conhecedor da lei do Senhor. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido, respondendo à sua pergunta, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Esse nascimento que você está pensando da sua mãe, já foi. Você nasceu carne, e carne você é. Estou falando de outra coisa, Nicodemos. E o que é nascido do Espírito, Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo de Deus, é Espírito. Ou seja, o homem carnal dá a luz ao homem carnal. Mas o Espírito de Deus ativa em nós uma coisa que só Deus pode fazer: o homem espiritual. Deus vivifica o nosso espírito. Verso 7. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: veja bem, presta atenção nisso aqui. Nós estamos lidando com um homem que João estabeleceu lá no começo quem ele era. Ele era príncipe. Ele era alguém altamente gabaritado e conhecedor nas coisas atinentes e pertinentes à lei de Deus, sim ou não? No entanto, Jesus botou o homem para fazer duas perguntas, e só faz pergunta quem tem dúvida. De cara ele já perguntou: como é que pode ser esse negócio de novo nascimento? Agora já vem uma segunda pergunta: como pode ser isso? Jesus já falou aqui, já adiantou o assunto do nascido da carne e nascido do Espírito. E aí o mestre da lei, o príncipe dos judeus, pergunta: como pode ser isso? E aí Jesus deu a resposta óbvia. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Isso não foi para fustigar Nicodemos. Isso não foi para incomodar o Nicodemos.
Mas isso foi uma leitura, a meu ver, uma leitura do grande cenário que havia ali em Israel. Se os próprios mestres da lei, conhecedores da Torá, de cabo a rabo, de Gênesis a Malaquias, se eles que eram mestres não atinavam com essas coisas, não conseguiam extrair da palavra de Deus esses dois conceitos que o Senhor Jesus está trazendo, o que esperar do povo? Porque o discípulo não pode ser maior, porque também Jesus disse isso, o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Então, se os mestres não conseguiam atinar com essas verdades espirituais, que dizer do povo, dos alunos, daqueles que iam buscar estes mestres. Verso 11. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, presta atenção no não creste. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Meu irmão, essa é uma pergunta que o Senhor Jesus deixou no ar. Deixou para Nicodemos, deixou para mim e deixou para você também. Como é que nós podemos atinar com as coisas espirituais, se muitas vezes as coisas desse mundo, as coisas do mundo natural nos deixam perplexos? Vamos adiante. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, no Filho, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Opa! Vamos linkar de volta aqui? Eu estou falando aqui do versículo 18, mas vamos voltar no 12 rapidinho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, agora pula para o 18. Quem não crê já está condenado. Jesus está alertando a ele. Nicodemos, analisa direitinho, pensa direitinho, porque você está condenado. Você está correndo risco nessa sua vida. Que bom que você veio aqui para me ouvir, mas ouça com atenção. Até aqui na leitura que nós fizemos, o Senhor Jesus já usou 3 vezes a expressão de ênfase. Quando se falava em verdade, significava que aquilo que viria a seguir seria algo de suprema importância. Então, quando ele chama em verdade, ele quer dizer, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Em 3 oportunidades ele já usou, e uma delas foi aqui mesmo. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É claro, né? Quando é que o ladrão gosta de roubar? De noite, numa rua escura, uma casa que esteja com tudo apagado, com todo mundo viajando, ele vai lá, pula o muro, arromba a porta, faz o que ele quer. É mais difícil você ser roubado em plena luz do dia, embora haja casos, mas à noite é muito mais complicado. É disso que ele está falando. Quem pratica o mal não gosta de luz, gosta de trevas, gosta de escuridão. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20.
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O nosso texto base vai ser esse, mas eu vou pedir para a Vânia botar o próximo versículo também. Versículo 22 começa assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos. O texto não esclarece o que aconteceu com Nicodemos depois. O texto não mostra o impacto que isso veio ter na vida de Nicodemos, embora a gente vá ter pistas mais adiante. Vamos orar e falar com Deus. Senhor, peço a Tua graça sobre nós. Peço que o Senhor cresça, eu diminua, que olhos e ouvidos estejam atentos nessa noite àquilo que o Senhor tem para nós, a começar em mim e também nos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Essa é mais uma mensagem daquela série que eu tenho feito, chamada Encontros com Jesus. E o mote dessa minha série de mensagens tem sido Isaías capítulo 40, quando o Senhor fala do ministério de João Batista, o ministério da voz que clama do deserto. E vai falar então, eu vou até ler para os irmãos, Isaías capítulo 40, verso 3 e 4. Voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda a nosso Deus. No ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Ou seja, no reino de Deus, quem a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha diante de Deus, este será exaltado. Também o próprio Isaías, no capítulo 42, vai falar sobre o próprio reino de Deus e o próprio rei do reino, que é Jesus. Isaías 42, verso 1 e 2. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Verso 3. A cana trilhada ou quebrada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. O que é que nós extraímos aqui? Estamos mostrando, mensagem após mensagem, que estes versículos se cumpriram nos encontros que o Senhor Jesus teve com as pessoas que estão narradas na Bíblia. Teve gente que chegou achando que era um monte alto, como já falamos na outra semana. O jovem rico chegou achando que era o bambambam. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque eu quero fazer alguma coisa, eu sou capaz de fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Chegou lá na crista da onda, saiu de lá humilhado. Também encontramos aqui outras pessoas que chegaram como um vale profundo de dor, de tristeza, de desespero, de desalento. Como o cego Bartimeu, já falamos sobre o cego Bartimeu. Bartimeu pedia esmola à beira da estrada e tudo que ele podia pedir era dinheiro, porque ele era cego. Mas quando ele ouve o tropel das pessoas passando e ele sabe que é Jesus, ele começa a berrar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele que chegou ali humilhado: cala a boca, cego, o povo mandando ele parar de gritar, saiu dali exaltado pelo Senhor. Nessas vidas e em tantas outras pelas quais já passamos aqui, vimos que aquele que chega cheio de si diante do Senhor Jesus é humilhado, e aquele que chega diante do Senhor numa postura de humildade, de carência, de necessidade, será necessariamente exaltado. Vemos que aquele que chega quebradinho diante de Jesus não será esmagado, mas será novamente
trazido à plena saúde. Ele vem para produzir justiça e não para humilhar quem já está humilhado. Hoje nós encontramos um caso que para mim é atípico, porque eu não posso cravar pelo texto bíblico que Nicodemos chegou cheio de si. O texto não me permite dizer que Nicodemos chegou cheio de si, mas ele, diz aqui a Bíblia, já acabamos de ler, ele veio, o Senhor Jesus, para produzir justiça. E ele veio para entregar aos homens as chaves do reino. Ele veio para abrir as portas do reino de Deus para quem viesse até ele. Fosse o homem mais rico ou o homem mais pobre, fosse aquele que conhecia profundamente a lei de Deus, como Nicodemos, como qualquer pessoa da rua. E neste dia, ou melhor, nesta noite, Nicodemos vai até ele. Um príncipe dentre os judeus. E a pergunta que ele faz é uma pergunta honesta, uma pergunta bastante honesta. Ele aponta, na verdade, ele não pergunta, ele afirma, ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, ou seja, ele já abre a conversa dizendo: tenho certeza que o Senhor é vindo de Deus. E vou te dizer o porquê, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ponto para Nicodemos. Porque Nicodemos deu essa palavra e porque o Senhor Jesus, em outras oportunidades, ele vai discutir, ele vai ter umas tretas lá com os fariseus, e ele vai dizer: vós não quereis vir até mim para terdes vida. Se vocês não creem nas minhas palavras, creiam pelo menos nas obras que eu faço. Nicodemos já foi um passo adiante, já mostrou que sim, ele tinha uma expectativa, talvez não cresce de maneira perfeita, mas ele conseguia entrever ali nas obras sinais de Deus. Porque afinal, quem é que poderia abrir os olhos do cego? Quem é que poderia botar um paralítico para andar e ainda dizer: toma teu leito e vai para a tua casa? Quem poderia pegar um surdo mudo, tocar na sua língua e gritar efatá, que quer dizer abre-te, e o surdo mudo começa a falar? Quem podia fazer uma coisa dessa? Quem podia dizer diante do túmulo: retirem a pedra? Não, peraí, Senhor, já tem 4 dias, tenho te dito que se creres verás a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. Quem poderia estar andando no meio de uma multidão tão alegre e se encontrar com uma multidão em luto por uma mãe que havia perdido seu filho, a viúva de Naim, parar as duas multidões, tocar no morto e dizer: vem cá, meu filho, levanta? Só Jesus. Ele não só ensinava e ensinava com precisão sobre a palavra de Deus, que era o mistério, que era o trabalho dos mestres da lei, ele sabia do avesso. Mas além do ensino, havia os sinais, havia as maravilhas, havia algo que referendava. E a que eu mais gosto, se vocês querem saber, é aquela treta bonita com os fariseus. Quando ele estava dentro de uma casa ensinando, de repente começa a cair aquela fuligem do teto. Que negócio é esse aqui caindo do teto? De repente desce uma maca. 4 homens no alto da casa descendo uma maca por cordas. E desce aquela maca na frente de Jesus. Ele entendeu o que era para fazer? Na hora. Entendeu o que eles queriam? Evidente que ele entendeu. Botaram um paralítico na frente dele, é para eu levantar esse paralítico. Mas Jesus não levanta o paralítico. Jesus olha para aqueles homens, vê a fé deles e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Ah, os fariseus ficaram loucos. Como assim? Só Deus pode perdoar pecado? Ih, a heresia, queima ele. Vamos pegar as pedras, vamos apedrejar esse homem. E Jesus, conhecendo o coração deles, disse: por que instais entre vós?
porque eu disse que perdoo os pecados dele. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se levantou e saiu andando. Nicodemos estava certo. Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque não dá. Os sinais que tu fazes não poderiam ser feitos se Deus não fosse contigo. Ninguém poderia fazer esses sinais. Nicodemos faz um apontamento lógico. Diante do que ele vinha, não tinha como ele desdizer isso. Mas o Senhor Jesus, então, tira a base dele, dá aquele toquinho assim, bem no joelho. Nicodemos já... Jesus não fala para ele, é verdade, você entendeu os meus sinais, é verdade, Deus é comigo, ainda bem que você percebeu. Jesus muda de assunto, na maior. Tem uma coisa para te dizer, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Já quebrou a base, quebrou uma perna já. Oi? Como é que eu posso nascer de novo? Era preciso que Nicodemos visse além dos sinais, e o Senhor Jesus estava trazendo a sua atenção. Os sinais eram importantes, sim, os sinais são importantes, mas mais importante que o sinal era entender o que o sinal apontava. O sinal apontava para o reino de Deus, o sinal apontava para a necessidade de mudança de dentro para fora. O sinal que Nicodemos tanto ficou impressionado, ele servia a um propósito, para que crescem que Jesus era o Filho de Deus. Se vocês prestaram atenção na continuidade do capítulo, ele se declara assim. Ele mostra que ele é o Filho do homem. Mas se ele não abre primeiro a conversa, dizendo para Nicodemos, é necessário nascer de novo, tirando Nicodemos do seu conforto, talvez Nicodemos saísse de lá dizendo, o homem é doido, eu fui lá e falei com ele e ele falou que é o Filho de Deus. Imagina, Jesus já dá uma nele e ele já se desarma, ele não estava esperando por aquilo. Depois ele vai falar que tem que ser nascido da carne, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. É preciso nascer das duas coisas, mas Jesus disse, olha, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Nicodemos chegou diante do Senhor Jesus como um mestre em Israel. Chegou nesse sentido, não estou fazendo julgamento moral nem nada aqui com relação a Nicodemos, mas ele chega no alto patamar. O texto começa declarando que ele era príncipe dos judeus. Lemos Jesus mesmo falando com a sua própria boca, tu és mestre em Israel. Então estamos diante de um mestre em Israel, de um príncipe na sinagoga. Alguém que não era qualquer um. Mas diante do Senhor Jesus, se havia algum orgulho em Nicodemos, aquele orgulho precisava ser quebrado, para que ele então tivesse condições de atinar com o caminho estreito do reino de Deus. Trazendo para os nossos dias de hoje, onde podemos aplicar esse ensinamento, essa compreensão, esse entendimento? Existem hoje muitas pessoas, muitas lideranças, pastores, diáconos, professores de escola bíblica, gente muito gabaritada, gente que se formou, que fez seminário de teologia, gente que fez pós-graduação, mestrado em divindades, doutorado no exterior, pós-doutorado, que aos nossos olhos, a gente diz, caramba, é um sábio, um entendido, alguém que realmente é poderoso,
no seu conhecimento tão vasto, tão amplo da teologia. Mas, meus irmãos, teologia é bom. Teologia é muito bom. Conhecimento teológico é muito bom. Mas tem muita gente por aí que detém conhecimento teológico e até bíblico, mas que não nasceu de novo. Vocês sabiam disso? Tem muita gente por aí que tem altos conhecimentos, altamente gabaritado, é capaz de entrar numa discussão profunda teológica, mas o seu coração não pertence ao Senhor. A sua alma não tem paz. A sua vida com Deus não existe. Estes precisam, embora sejam religiosos de alto gabarito, como diz o povo aí, bigode grosso, eles precisam de verdade. É voltar, como disse o Senhor lá, numa das cartas das igrejas do Apocalipse, é voltar ao primeiro amor, ou atinar com o amor de Deus e entender humildemente: eu preciso do Senhor, preciso compreender o Senhor. Tem muito Nicodemos aí hoje, cheio de empáfia. Você sabe com quem você está falando? Meu irmão, eu gostaria de lhe dizer que o irmão está errado, não compreende a profundidade da riqueza de tudo aquilo que a palavra de Deus assim nos expõe. Eis aqui a minha carteirada, eu sou pastor, doutor, já tem uns que assinam assim, pastor, doutor, fulano de tal. É ou não é? Pois é. Enfim, Nicodemos chegou ali naquela condição de mestre, de príncipe. E ficou claro que diante de Jesus não tem título acadêmico, não tem título eclesiástico. Diante do Senhor Jesus só tem um tipo de pessoa: discípulos. Discípulos. Olha o que ele vai dizer aqui: quem crê nele não é condenado. É aqui que está o centro da coisa. O centro da coisa é: quem crer não é condenado. Seja o analfabeto que for, creu, está salvo, não será condenado. Agora, não creu, embora conheça muito de Bíblia, embora conheça muito de teologia, embora conheça muito de igreja, tenha muita experiência nas costas, se não creu, já está condenado. E me preocupa, porque eu vejo certas pessoas, certas lideranças por aí, nesse nosso meio gospel, né? Falando tanta coisa errada, insinuando tanta coisa errada, ensinando tanta coisa errada. Agora tem um aí, não é aquele de sempre não, tem um aí que eu falo que tem um papo aí esquisito de vou atualizar a Bíblia. Esse aí também tem altos conhecimentos, altamente gabaritado, mas ele quer estar acima da Bíblia. Se ele tem que atualizar a Bíblia, quem está por cima? É ele ou a Bíblia? É ele. Mas tem um outro aí também agora, um que escreveu um livro, junto com aquele rapazinho que quis ser prefeito de São Paulo, que botava um bonezinho, faz o M, lembra desse? Escreveu um livro com um outro pastor. E qual é a conversa dos dois no tal livro, e qual é a conversa que o tal pastor, que é pastor de uma igreja grande, muito grande, qual é a conversa? Olha, a Bíblia é o seguinte: o povo evangélico tem essa mania de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ué, o povo evangélico tem essa mania de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Peraí, como é que é isso? Não, porque a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela foi feita por... Ah, meu irmão,
Se a Bíblia contém ou pode conter a palavra de Deus, mas ela foi feita por homens, então ela tem um rosto. O texto que ele bota é exatamente isso. Tem um rosto ali de cada um que escreveu. Eu preciso de um pastor para dizer isso, se o mundo já fala isso? Jesus precisa de um pastor para dizer uma coisa dessa, se o ateu pode dizer isso com muito mais até propriedade? Quem crê não será condenado. Ah, meu irmão, mas quem não crê já está condenado. E eu quero somar aqui um outro versículo que o Senhor Jesus ele vai dizer numa outra oportunidade. Vocês vão lembrar, ele vai dizer o seguinte: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles que dão escândalo, ai daqueles por quem vem o escândalo. Porque o que seria melhor? Seria melhor que eles amarrassem uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançassem ao mar. Seria melhor fazer isso, esse suicídio absurdo, do que dar escândalo no reino de Deus. Nicodemos, eu não posso cravar aqui para vocês que Nicodemos se salvou, porque a Bíblia não me permite dar esta interpretação e dizer isso. Mas de uma coisa eu sei: assim como Nicodemos, assim como qualquer pessoa, ninguém que tem um encontro com Jesus sai o mesmo que foi. Ninguém que teve um encontro pessoal com Jesus pode continuar do jeito que está. Dentre as muitas tretas com os fariseus, acontece uma lá no capítulo 7, Vânia. No capítulo 7 tem uma treta violenta aqui na festa dos tabernáculos, uma dissensão, uma confusão. Vamos para o versículo 44, capítulo 7, versículo 44. E no meio dessa confusão, a discussão lá, e alguns deles, os fariseus, queriam prendê-lo. Prender quem? Jesus, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles perguntaram: por que não trouxestes? Por que vocês não trouxeram esse malfeitor, esse tal de Jesus? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Olha aí, até quem foi mandado para prender Jesus não conseguia prendê-lo, porque a sua palavra era algo sublime. Mas vamos adiante. Verso 47. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Opa, mas espera aí. Quem é que ensinava a lei à multidão? Aham! Eles ensinavam a lei à multidão. Então, se a multidão não conhecia a lei, de quem era a culpa? Era deles. Parece desenho dos Simpsons, o Homer falando: a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. A culpa era deles. Se a multidão era maldita e não tinha conhecimento, a culpa era deles. Mas vamos adiante, tem mais. Verso 49, então: mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Aí surge Nicodemos de volta. Olha ele aí, verso 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Ou seja, deram um cala-boca no Nicodemos, mas o Nicodemos mostrou aqui no versículo 7 que ele ainda estava sob o efeito daquilo que ouvira Jesus falar. Aquela conversa ficou marcada. E quando o Senhor Jesus é morto e o seu corpo é retirado da cruz, Vânia, vai comigo, por favor, João capítulo 19. Quando o Senhor é tirado da cruz, algumas figuras escondidas aparecem. Estamos em João 19, versículo 38. Duas figuras ocultas vão aparecer. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, ou seja, o José de Arimateia, José,
da cidade de Arimateia. Ele era discípulo de Jesus, mas ele ficava na encolha, porque ele tinha medo dos judeus, dos fariseus. O que esse José de Arimateia fez? Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, porque era sexta-feira, no fim da tarde iniciaria o Shabat, e não poderiam fazer então aquele enterro. O enterro teria que ser às pressas, antes do Shabat, para que tudo acontecesse a contento. E para surpresa dele, que tinha medo dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei, quem é que vai ao encontro dele? Um fariseuzão grandão, mestre da lei, verso 39. E foi também Nicodemos, o próprio, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Aqui também, na preparação do corpo do Senhor para o sepulcro, nós vamos encontrar um profundo respeito. Nicodemos, que foi voto vencido. Nicodemos, que teve que ver Jesus ser crucificado. Ver aquele rabi, que ele mesmo havia declarado, é um homem da parte de Deus. Ele viu aquele homem morto, descido da cruz, e fez o que ele podia, ajudou na preparação do corpo para o túmulo. Eu gostaria que a Bíblia, pastor Marcos, eu gostaria muito que a Bíblia desse mais detalhes do que aconteceu com Nicodemos, porque eu gostaria muito, demais. Gostaria que a Bíblia dissesse assim: então, na ressurreição, o Senhor apareceu para mais de 500 discípulos, e também Nicodemos estava contado entre esses discípulos, e Nicodemos veio, e ele viu, e ele creu, e ele se entregou a Jesus. Gostaria muito de poder afirmar isso. Gostaria até de dizer, e finalmente Nicodemos entendeu: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, porque ele viu a carne de Jesus ser enterrada naquele sepulcro, e ele até ajudou com especiarias para prepará-lo. Mas agora os seus olhos viam aquele que é nascido do Espírito, redivivo, trazido dos mortos. E então creu. Eu gostaria de poder dizer isso. Pena que a Bíblia não nos dá mais subsídios para poder saber o que aconteceu com Nicodemos. A conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, ela nos deixa entrever um coração que estava inclinado a crer. Embora, isso aí é positivo, embora ele fosse um monte alto, embora ele estivesse numa posição de autoridade, numa posição de poder, o seu coração estava inclinado para o Senhor Jesus. Ele foi confrontado pelo Senhor Jesus por 3 oportunidades. Primeiro, tem que nascer de novo. Segundo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a terceira e mais pungente: aquele que crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Nicodemos chegou ali como mestre e doutor da lei, saiu dali, no mínimo, confuso. No mínimo, desceu alguns degraus daquela sua liderança sobre o povo judeu. Talvez Nicodemos tenha crido e se convertido ao Senhor Jesus. Talvez ele tenha nascido de novo. Não sabemos ao certo. Mas o Senhor Jesus nos mostra, por meio dessa conversa, que ele veio verdadeiramente para buscar o que se havia perdido.
Aquele que vier a mim, disse ele, de maneira alguma o lançarei fora. O Senhor Jesus não refugou, não renegou Nicodemos. Ele o acolheu e falou de maneira muito clara o que era necessário. Uma das últimas oportunidades que conversamos aqui, nós falamos sobre o jovem rico. E o jovem rico saiu dali muito triste. Nicodemos não saiu dali triste. Ele saiu dali com o coração tocado. Ele saiu dali convencido daquilo que ele sabia, que aqueles sinais deveriam ser da parte de Deus. Ele saiu dali convencido de que aquele Jesus não poderia ser morto daquela maneira que os outros judeus enxergavam. E no fim, lá no ato de enterrar Jesus, Nicodemos, eu quero assim entender, ele sai do armário. Ele sai das trevas e vai para a luz. Ele se mostra como alguém que tinha um profundo respeito por Jesus. Todos nós somos chamados, não apenas uma vez na vida, não, uma vez na vida eu aceitei Jesus e é isso. Meu irmão, se nós ficamos com isso na nossa cabeça, nós estamos errados. Não é assim, aceitei Jesus e portanto vou para o céu, não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é aceitar Jesus, é se negar a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. É todo dia. Todo dia negar a si mesmo. Todo dia tomar a sua cruz. E siga-me. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a ter a honestidade intelectual que Nicodemos teve, de se rebaixar e ir até ele, de buscar entender e de realmente dizer, tu és o Filho de Deus, tu és alguém da parte de Deus. Que nós jamais descalcemos as sandálias da humildade para querer usar o salto alto de eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou um seminarista. Não, você não é nada. Somos servos inúteis. Todos os dias nós temos que nos humilhar. Temos que nos apresentar diante de Deus como vales. Porque aquele que vier se apresentar como um monte alto será rebaixado. Vamos orar? Nosso Deus, eu não tenho capacidade para explicar a Tua palavra, mas ela foi pregada. Mais importante, ela foi lida da maneira que ela foi trazida pelo Senhor e guardada para que nós a tivéssemos. O Teu Espírito está entre nós. O Teu Espírito é o verdadeiro intérprete da Tua palavra. Que Ele possa nos ajudar a compreender as coisas espirituais, porque somente o que é nascido do Espírito é Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento para compreender e amar a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém.